Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o Evangelho de domingo, agora, que é o capítulo 8º de São Marcos. Esse Evangelho fala para nós sobre a segunda multiplicação dos pães, em que Nosso Senhor multiplica, né, 7 pães, alimentando assim muitas pessoas, milhares de pessoas, e sobra 7 cestos. Então, atenção, essa não é aquela multiplicação mais conhecida dos 5 pães e 2 peixes, mas a dos 7 pães. Como diz aqui no capítulo 8º, versículo 5º, Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? 7, responderam. E depois, no final, diz assim: comeram, ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida, Jesus despediu-os. Então, o número 7, que se repete 2 vezes aqui, no número de pães e no número de cestos. É muito difícil a gente não acabar fazendo uma referência aos 7 sacramentos. Ou seja, essa multiplicação pode nos remeter a um simbolismo acerca dos 7 sacramentos. Os sacramentos são os sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, né? A maneira como Nosso Senhor escolheu para que ordinariamente a graça chegasse até nós, né? A graça da sua salvação, a sua vida divina em nós, a graça santificante. E o padre Léo XIII, no seu livro A Fé Explicada, ele tem uma reflexão sobre os 7 sacramentos, né, sobre o porquê serem 7 os sacramentos. E ele fala uma consideração muito simples, mas que pode nos ajudar a entender um pouquinho do lugar dos sacramentos na vida cristã. Então ele faz uma analogia com a nossa vida natural. E ele diz que nossa vida natural tem 3 grandes etapas, 2 grandes necessidades e 2 grandes estados, né? Formando assim 7 elementos. As 3 grandes etapas da vida são o nascimento, a maturidade e a morte, né? Portanto, a velhice com a morte. E assim nós temos, para nos acompanhar, o sacramento do batismo no nosso nascimento, o sacramento da confirmação na nossa maturidade e o sacramento da unção dos enfermos na nossa velhice e na nossa morte. Nós temos 2 grandes necessidades na vida, que é a necessidade de alimento e a necessidade de remédio, né, de cura. E aí está, né, o sacramento da Eucaristia e o sacramento da penitência como cura da alma, né? Claro que quando a gente fala de cura, automaticamente a gente pensa na unção dos enfermos, mas aqui o foco é a cura espiritual. Então, sobretudo aí o sacramento da penitência. E os 2 grandes estados da maioria das pessoas é o estado matrimonial ou o estado sacerdotal, o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. De modo que os 7 sacramentos resumem um pouco da vida humana e mostram, de certa maneira, como Deus Nosso Senhor quis que os sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, que Ele nos transmitiu pela igreja, assim como Cristo pega os 7 pães, entrega aos apóstolos e multiplica nas mãos dos apóstolos para que eles entreguem para todo o povo. Cristo entrega os 7 sacramentos para que a igreja, os apóstolos, portanto a igreja, distribuam esses sinais para todo o povo chegando até nós. Então, assim nós temos esses 7 sacramentos e que vão alimentando
a vida da igreja e trazendo abundância de santidade na vida da igreja. Lembra que tem uma passagem da Escritura que fala que Deus vem nos trazer a vida e a vida em abundância. Tem aquela outra passagem que diz assim que onde, São Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, essa abundância, essa espécie de exagero de Deus, de sobrar 7 cestos na multiplicação de 7 pães, é a grandiosíssima graça que nós vemos da santidade. O fruto que os sacramentos dão na história da igreja é o grande número e a grandeza dos seus santos. Então vamos pedir ao nosso Senhor que nossa vida seja sempre uma vida sacramental e que a gente possa também ser como esse cesto de santidade. E vocês que são mães, de forma especial, transmitam isso para os filhos de vocês, transmitam isso para as crianças, façam com que eles sejam católicos verdadeiramente sacramentais, que eles valorizem o seu batismo, que eles, quando chegar o momento certo, se preparem bem para a crisma, que eles se preparem bem e façam bem as suas confissões e comunhões, que eles entendam o valor do matrimônio e da ordem e que eles entendam também a necessidade da unção. Aliás, provavelmente quem vai chamar o padre, quem vai ficar responsável por chamar o padre para dar unção dos enfermos para vocês são eles, Então, se eles não valorizarem isso, vocês correm um risco aí de ficar sem o sacramento. Então, ensinar, fazê-los amar os 7 sacramentos. Deus abençoe.